Temos agora 19 para as 9, 8 graus e 4 décimos a temperatura. Você com o panorama aqui pela Independente. Estamos recebendo aqui no estúdio e vamos conversar com o prefeito de Santa Clara do Sul, o prefeito Paulo Kohlhaas, também é presidente da ANVAT, prefeito Paulinho, como é conhecido carinhosamente. Tudo bem? Muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano. Bom dia a ti. Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. Uma alegria enorme participar daqui do programa e compartilhar algumas informações com os seus ouvintes e contigo, né? E lhe perguntar sobre este programa que foi lançado em Santa Clara do Sul, Santa Clara Mais Feliz, prefeito. Qual é o objetivo, qual é a finalidade desse programa? De fato, esse programa é mais um programa que nós constituímos no sentido de ser um programa norteador do desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa comunidade. Nós já contamos com 2 programas, o Santa Clara Mais Saudável e o Santa Clara Tem Valor, que é visando a sustentabilidade econômica e a produção orgânica diversificada. Mais recentemente, no último dia 28 de maio, nós lançamos um programa chamado Educação para Todos, baseados aí na tríade de educação comportamental, qualificação profissional e escolarização. Então, nós acreditamos que além de fazer o trivial, o rotineiro, cuidar do abastecimento da água, da iluminação pública, da manutenção de estradas, nós temos que traçar algo um pouco mais ousado. E sendo bem objetivo na resposta, né, o Santa Clara Mais Feliz surgiu de uma necessidade. De onde é que surgem as inovações? Surgiu como uma solução para algo que vem se arrastando já há algum tempo. O avanço tecnológico fomentou na última década uma mudança comportamental muito impactante, né? A maneira com que as pessoas se relacionam é muito mais virtuais, e onde você tem uma centena de amigos na rede social e às vezes não encontra alguém para poder ter uma conversa mais franca, né? A figura do melhor amigo fez com que a sociedade, de uma forma ou de outra, adoecesse, né? Porque o relacionamento ele é parte fundamental para a saudabilidade do indivíduo, para a saúde emocional do indivíduo, emocional e mental. Então, esse avanço tecnológico que nos colocou no mundo para o qual nós não estávamos preparados, já mexeu muito com a estrutura dos seres humanos e a gente percebeu, através da nossa unidade básica de saúde, através da demanda espontânea, que muito da procura que nós tínhamos era muito mais para curar doenças emocionais, em busca de acolhimento, de uma escuta ativa, do que propriamente de uma dor física, digamos assim. E esse quadro só piorou a partir do último ano, em função da pandemia, porque a pandemia nos impactou de uma maneira muito forte, nos impactou a todos, e de maneira diferente. O primeiro foi a disseminação do medo, certo? Medo de morrer, medo de perder um familiar, amigos, como nós perdemos tantos, medo de perder o emprego, pelo que a pandemia afetou a economia, medo de quebrar sua pequena empresa por ter que permanecer fechado. Então, isso tudo, aliados à necessidade estratégica de combate ao Covid, do distanciamento social, ou seja, nós nos colocamos mais longe ainda do convívio em sociedade. Bom, isso tudo gerou um adoecimento da sociedade, digamos assim, sobre o aspecto emocional. Hoje, nas Américas, de cada 4 indivíduos, 1 sofre de depressão. A ansiedade é algo que tomou conta. O nível de tolerância nas relações diminuiu, a impaciência aumentou, síndrome do pânico, síndrome de déficit de atenção, é um conjunto de sequelas e consequências dessa vida atribulada que nós todos estamos tendo. Para isso, nós constituímos esse programa, para vir como uma alternativa com algo para fazer o enfrentamento desse quase pós-pandemia, e o enfrentamento dessa situação de adoecimento emocional, se é que eu posso usar esse termo. E, nesse sentido, nós contratamos profissionais em algumas empresas para construir um programa que tem como objetivo principal combate à depressão, combate à ansiedade, diminuir os casos de violência doméstica
e estimular umas relações mais saudáveis, e isso tudo coordenado num programa que trabalha também numa tríade, né? Um dos fatores, Fabiano, é diminuir a dor, certo? Trabalhar com a psicologia tradicional, clínica, terapia de grupo, terapia individual, no sentido de procurar diminuir essas dores emocionais das pessoas. Mas, na outra ponta, nós estamos contratando profissionais ligados à área da psicologia positiva para trabalhar na ideia de viabilizar eventos que proporcionem uma percepção do bem-estar subjetivo, ou seja, que você consiga fazer com que as pessoas melhorem a sua condição. Não é só diminuir a dor, é aumentar a alegria, o prazer, através de eventos, de grupos de ginásticas e de uma série de outras situações. Então, são essas duas pontas, e a terceira é utilizar esse programa como uma bandeira dentro do nosso projeto de desenvolvimento econômico alicerçado no turismo. Porque hoje nós já estamos, algumas ações estão acontecendo, e a primeira delas é o diagnóstico. Então, nós temos uma empresa contratada que está fazendo uma pesquisa do clima organizacional entre os nossos servidores, porque serão eles que terão que entregar esse serviço. Ao mesmo tempo, nós vamos fazer agora uma pesquisa dentro da nossa comunidade, usando indicadores e critérios que foram utilizados no Butão, que, num determinado momento, resolveu redefinir a mensuração do desenvolvimento da sociedade daquele país, onde pararam de avaliar o desenvolvimento da sociedade pelo Produto Interno Bruto, pelo PIB, e passaram a fazer avaliação pelo FIB, Felicidade Interna Bruta. E esse índice, que também é usado no Canadá, nós utilizamos com a equipe da analítica, que está fazendo essa pesquisa, para que nós possamos ter um quadro real do momento que nós vivemos hoje, e que daqui a um ano a gente possa fazer uma pesquisa novamente e perceber o quanto nós conseguimos evoluir, não só na diminuição da dor, mas no aumento da satisfação do cidadão que mora em Santa Clara, o quanto ele pode se sentir mais feliz, mais alegre através dos eventos, das relações que vão ser construídas. Então, essa é a tríade, digamos assim, de objetivos que nós temos dentro do programa Santa Clara Mais Feliz. Diminuir a dor, aumentar a percepção de satisfação do cidadão, e esse conjunto utilizar como peça dentro do nosso plano de turismo para dizer com propriedade: venha ser feliz em Santa Clara. Eu não sei se eu consegui ser claro. Sim. Prefeito, bom dia, aqui Natália, um prazer conversar com você. E quem mora em Santa Clara do Sul e está nos ouvindo e ouviu essa introdução que o senhor fez a respeito do programa e se identificou com alguns pontos, por exemplo, esse uso exacerbado da internet ou mesmo a pandemia que trouxe algumas dificuldades emocionais, essa pessoa que está nos acompanhando e se identificou, quais atividades a Prefeitura nesse primeiro momento vai colocar à disposição, de forma prática? O senhor já colocou ali, né, algumas atividades como, por exemplo, esportivas, algumas questões assim, mas o que a Prefeitura está pretendendo nesse começo para unir, para realmente incentivar uma alegria na vida dessa pessoa? Muito bom dia, Natália, muito bem observada a sua pergunta, muito importante. Bem, nós vamos fazer o lançamento do programa amanhã, quarta-feira, dia 4, às 19h30, onde a comunidade vai ter uma ciência maior do que está sendo proposto para ser executado. De certa forma, algumas atividades já vêm acontecendo, certo? No que diz a diminuir a dor emocional, algumas atividades já vêm acontecendo. Claro que nós vamos potencializar essas atividades, porque nós estamos contratando um conjunto de profissionais para esta área. São psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais da área da educação física, porque vão ser um conjunto de atividades que vão ser desenvolvidas novas. Nesse momento, está ocorrendo já também uma pesquisa para entender quais as atividades, além das que já existem, nós devemos colocar à disposição da nossa sociedade. E, de outra forma,
respondendo de maneira bem objetiva, por exemplo, já existe, mas vai ser ampliado, as nossas caminhadas orientadas. Nós temos uns grupos de pessoas lá, de 20, 30 pessoas, que fazem, acompanhado de um profissional da área da educação física, fazem essas caminhadas orientadas pela cidade, pelas trilhas. Isso nós vamos expandir para as localidades, para as comunidades do interior também, para atingir o maior número de pessoas possíveis. Por exemplo, nós também temos esses grupos de ginástica. Pois é, com música e tal, nós vamos ampliar e cada localidade vai poder ter os seus grupos. Hoje isso acontece no centro da cidade, né? Mais na localidade do centro, ali no bairro das Flores e tal. Nós vamos ter em cada comunidade grupos focados nessas atividades de ginástica, mas também como atividades voltadas para a área da dança, da música, ou seja, nós vamos constituir uma série de eventos, alguns já existem, outros têm que ser elaborados mediante o diagnóstico que nós estamos fazendo, para que possibilite que as pessoas possam participar. Nós vamos fazer um trabalho também, Natália e Fabiano e ouvintes, de busca ativa, através da nossa estrutura de assistência social, porque às vezes ainda existe um certo constrangimento, ainda uma certa barreira cultural sobre buscar auxílio para a doença emocional e tal. Existe um certo preconceito. Então, nós vamos fazer busca ativa, nós vamos desmistificar a questão da terapia de grupo, que vão ser formados grupos para fazer terapia de grupos, mesmo da terapia individualizada. Nós vamos fazer um trabalho muito forte nessa linha. Eu não sei lhe precisar exatamente todas as atividades que nós vamos fazer, porque elas estão em construção. Sim. Nós vamos fazer o lançamento do programa amanhã à noite. Mas essas de caminhada orientadas, grupos de ginástica, psicoterapia em grupo e terapia individual, essas atividades com certeza vão estar já se desenvolvendo na outra semana. Outra situação que é importante, é um trabalho feito, capitaneado pela Secretaria Municipal da Saúde. No entanto, é um trabalho em rede, porque nós somos um governo só em Santa Clara do Sul, e aí está envolvida a Secretaria da Educação, Secretaria de Gestão, o pessoal do Departamento de Assistência Social, até porque alguns trabalhos serão em forma de campanha de conscientização. Nós temos que fazer uma campanha contra o alcoolismo excessivo, contra a drogadição, temos que fazer campanhas também ao combate da violência doméstica, que aumentou nos últimos anos. Então, e principalmente na pandemia, são um conjunto de ações que vão ser capitaneados pela Secretaria da Saúde, já tem empresas contratadas para executar tanto o diagnóstico quanto a elaboração e a construção do programa e a coordenação da implementação dele. Então, as coisas estão fluindo e nós estamos muito felizes, porque, de uma forma ou de outra, nós estamos cumprindo nossa missão de governo, né, que é servir de suporte para o desenvolvimento das pessoas. E alguém, para se desenvolver, de fato, precisa ter um cuidado com a sua saúde emocional também. Estamos conversando com o prefeito Paulo Corros, prefeito de Santa Clara do Sul, e quando o senhor fala da busca ativa, né, é importante sempre destacar que a doença mental, ela independe se a pessoa mora na cidade, no interior, da classe social, da idade, né, prefeito? Então é importante esse trabalho que vocês fazem. E daí, perguntando sobre as atividades, e diante da pandemia a gente teve que cancelar muitas situações. Por exemplo, os bailões de terceira idade, os jogos de futebol, né, que aos poucos estão sendo retomados, mas que sempre havia esse envolvimento, especialmente comunidades do interior. No domingo à tarde tinha sempre esse compromisso. Eu vou para o campo de futebol, porque tem futebol. Ou nos sábados à tarde com o bailão da terceira idade, durante a semana, enfim. Isso também o senhor acredita que aos poucos poderá ser retomado, ainda com todos os cuidados da pandemia, e também pode fazer parte ou voltar a fazer parte desse programa? Eu vou colocar da seguinte forma. Eu acredito de que muito do aumento desses casos de depressão, ansiedade, se deu em função da estratégia adotada no combate à pandemia. Estratégia necessária do distanciamento, ok? Mas esse distanciamento, como você bem colocou, ele colaborou de grande parte para o adoecimento emocional. Isso foi uma consequência que nós começamos a perceber agora. Começa a diminuir o número de mortos, o número de casos ativos do Covid, e aí nós começamos a ver o que sobrou disso.
né? Sobrou um adoecimento emocional da sociedade, em certa parte, fruto desse distanciamento que nós fomos submetidos, além do medo. Mas sobre o retorno dos eventos, eu lhe digo que, de uma forma um pouco diferente, mas eles vão voltar e devem voltar e já estão voltando, não é? Porque o ser humano precisa dessa convivência, precisa desses espaços, ou seja, dos bailes de cap, ou bailão de terceira idade, ou do campeonato de bocha ou do jogo de canastra. Nós precisamos conviver. O ser humano só chegou até essa etapa, ao século XXI, porque ele é um ser sociável, porque ele se relaciona, porque ele vive em grupo, porque ele não sabe viver isolado. Então, naturalmente, aos poucos, com toda a segurança possível, com protocolos adequados ao momento que se vive, mas sim, aos poucos devemos retornar, devemos fazer com que as pessoas possam se relacionar de maneira mais próxima. Nós não podemos admitir, nossa sociedade não foi feita para relacionamento virtual apenas. Nós precisamos desse contato, nós precisamos do chamado calor humano para poder seguir em frente e continuar evoluindo como espécie. Prefeito, e aproveitar então a sua participação também enquanto representante presidente da ANVAT, falando da pandemia. Como a região está avaliando esses próximos momentos, né, diante do combate aí da pandemia, porque já estamos com a vacinação no ritmo avançado, a ocupação de UTIs Covid diminuindo a cada dia. Como a ANVAT tem se programado nesse sentido? Olha, eu lhe confesso que eu estou muito feliz e muito otimista em ver a queda dos casos ativos a cada dia, né? Nós acompanhamos lá os números e eu fico muito feliz de perceber que nós não vencemos, mas estamos vencendo essa batalha contra o Covid. Perdemos muitas pessoas, mas felizmente estamos progredindo e estamos nos sentindo cada vez mais seguros, né? Com o índice de imunização se elevando a cada dia, as pessoas estão fazendo a vacina. As pessoas, mais do que isso, quando a gente vê notícias em outros países que as pessoas têm que ser estimuladas a serem vacinadas, nós vemos aqui, quando tem vacina no posto, a população está indo, aderiu à vacinação. Isso é uma coisa que me alegra muito ver, que está todo mundo nesse barco. E nós estamos agora entrando em agosto, as escolas começando a retornar com todos os cuidados, mas tendo em torno integral, ampliando as vagas. Então, nós estamos muito otimistas e nós estamos nos preparando, e a cada assembleia que nós fazemos surge uma sugestão nova de alguma flexibilização que possa ser feita. Nós estamos seguindo o nosso protocolo legal, ou seja, nós acatamos as sugestões, transformamos elas em documentos, encaminhamos para o Comitê de Crise do Governo do Estado para ter o aval e autorizamos aqui em grupo, em conjunto, para que se possa flexibilizar e no que diz respeito já também à própria questão dos eventos. Então, aos poucos, a pandemia vai ficando um pouco para trás. Isso não significa de maneira nenhuma que nós devemos baixar a guarda. Nós devemos continuar atentos, com cuidados, mas podemos respirar um pouco mais aliviados e podemos começar já a projetar alguns eventos, algumas situações já mais para o final do ano. Bacana. Aqui os ouvintes, tanto no Facebook da rádio, como pelo WhatsApp, parabenizando Santa Clara, né? A Rosângela Lenhar parabenizando o prefeito, a Olélia também dizendo que tem que manter os cuidados, mas está de parabéns, né, pela iniciativa. Aqui pelo WhatsApp também o pessoal parabenizando, porque, diz o ouvinte aqui, as pessoas ficaram mais doentes nesta época de pandemia e que outros municípios possam copiar a ideia de Santa Clara. E copiar não há problema nenhum, né, prefeito? Desde que a gente possa desenvolver isso, Santa Clara toma essa iniciativa nesse programa inovador e, quem sabe, possa servir, evidentemente, de exemplo também para outros municípios da região. O senhor, como presidente da ANVAT, certamente já falou desse projeto ou vai falar para os demais colegas, né, prefeitos? De fato, durante as nossas assembleias, a gente deixa à disposição e compartilha o que nós estamos fazendo, porque como visão de empresa, como visão de governo, a nossa visão é ter um modelo de gestão que possa inspirar outras administrações. Essa é a ideia.
e como missão servir de suporte para o desenvolvimento das pessoas. Isso não significa as pessoas que moram em Santa Clara apenas, é todas as pessoas que tiverem interesse em compartilhar o que nós estamos fazendo lá. Se está funcionando, a gente compartilha, até porque muitas coisas que a gente faz, a gente também busca exemplos em outros lugares e não tem problema nenhum. Nós temos que reeditar o que funciona e o que gera resultado. Muito bem. Programa que será lançado, portanto, oficialmente amanhã, né, dia 4, 7h30 da noite, no Salão Paroquial. Esse programa inovador de Santa Clara do Sul, Santa Clara Mais Feliz, uma iniciativa do governo municipal com o objetivo de aumentar o bem-estar da população, né? Importante isso, parabéns, prefeito, pela iniciativa. Certamente vamos voltar a falar, né, e colher resultados altamente positivos com essa iniciativa. Estamos sempre à disposição aqui na emissora. Muito obrigado. Fabiano, eu que agradeço a você, ao Grupo Independente, pela gentileza e o carinho que tem com o nosso município de Santa Clara do Sul, sempre dando visibilidade para as coisas positivas que têm acontecido. Sou muito grato em nome da minha comunidade. Um abraço a você, à direção da rádio e a todo o seu público ouvinte aí, uma semana extraordinária com muita saúde e paz. Da mesma forma. Prefeito Paulo